Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo e esse é mais um Café a Mercado, sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre notícias relacionadas a investimentos e notícias relacionadas a como a invasão da Rússia na Ucrânia afeta o mercado financeiro, afeta os nossos investimentos e vamos falar exatamente sobre isso. Vamos falar sobre como o Ibovespa se comportou ontem no primeiro dia de invasão da Rússia na Ucrânia. Vamos analisar o gráfico do Ibovespa ontem. Como nós podemos ver, o Ibovespa ontem ele começou o dia com forte queda. Podemos ver que logo na sua abertura ele já teve uma forte realização, né? Os investidores saindo das suas posições logo na sua abertura e depois ele praticamente andou de lado até por volta das 15h30. O que fez com que o mercado recuperasse foram as declarações do presidente Joe Biden com fortes sanções. Inclusive, quando comentarmos o cenário internacional, nós vamos analisar o que a Rússia tem preparado para contornar essas sanções. Então, o Ibovespa ele fechou ontem em queda de 0,37 pontos percentuais, ele fechou a 111.592 pontos. E ele acumula na semana uma queda de 1,14 pontos percentuais. Então, essa foi a performance do Ibovespa ontem, no primeiro dia da invasão da Rússia na Ucrânia. Agora vamos ver o dólar. O dólar praticamente um movimento contrário ontem. O dólar vinha de um período de forte queda e ontem ele teve um movimento contrário. Ele já iniciou o dia em alta e com as declarações de Joe Biden, ele começou a cair ali por volta das 16 horas 15h30, exatamente o contrário. E ele fechou ontem em alta de mais de 2% num só dia, fechando a R$ 5,10. E nós sabemos que ele começou o dia ali na casa dos R$ 5,00, né? R$ 5,00 e ontem, né? R$ 5,00. Então, R$ 5,00 e fechou a R$ 5,10. Então, vemos aí como é que o dólar se comportou ontem e o Ibovespa praticamente um movimento contrário no primeiro dia de invasão da Ucrânia pela Rússia. Agora vamos aqui e nós vamos analisar como é que os mercados se comportam e os reflexos disso para o Brasil. Vamos analisar também melhores e piores desempenhos de ontem. Eu já ia pular isso, né? Sabia que estava estranhando, estava faltando alguma coisa. Ontem nós tivemos entre melhores desempenhos Sul América, Sula 11 com 15,19% de alta. Por que 15% de alta num só dia? Porque ela foi comprada. Também tivemos BIF3 Minerva com 7,04% de alta, Localweb com 5,61% de alta, Raia Drogasil com 3,9% de alta e Ultrapar com 3,6% de alta. E entre piores desempenhos nós temos Qualicorp com menos 14,77% de alta, Redditor com menos 7,66% de alta, BRF com menos 6,07% de alta. Eu falei alta, né? Minha cabeça tá hoje. Vamos começar de novo. Qualicorp com menos 14,77% de queda, Redditor com menos 7,66% de queda, Brasil Foods com menos 6,07% de queda, Azul com menos 5,85% de queda e Positivo com menos 3,73% de queda. Agora vamos entender essas quedas. Por que Qualicorp teve essa queda?
Qualicorp teve essa queda porque ela está vinculada à compra da Sul-América. Redditor porque comprou a Sul-América. Agora, Brasil Foods, ela teve essa queda por quê? Porque ela compra muitos grãos. E sabemos que a Ucrânia é um grande produtor de grãos. Então, como sabemos, né, prevemos que os grãos vão subir o preço, né, por conta da escassez, então Brasil Foods vai ter esse problema relacionado a preço. E Azul porque num período de guerra, provavelmente você não vai querer voar, você não vai querer viajar de férias. Então sabemos que empresas aéreas vão sofrer mais. Então aqui temos melhores e piores desempenhos de ontem. Agora vamos a um breve panorama do cenário local. Cenário local não, panorama geral. Os mercados asiáticos fecharam a sessão desta quinta-feira majoritariamente em alta, com exceção do índice Hang Seng em Hong Kong, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos seguem em terreno negativo, à medida que os investidores tentam pesar o impacto no médio e longo prazo nas duras sanções ocidentais contra a Rússia, após a invasão da vizinha Ucrânia, que não vieram tão fortes quanto os mercados temiam. Por isso que tivemos até uma recuperação ontem. O mercado americano ficou inicialmente assustado pela invasão de Moscou contra a Ucrânia na manhã da quinta-feira, horário local, usando forças terrestres, navais e aéreas. Os principais índices de Wall Street chegaram a cair forte durante a sessão, mas fecharam em alta, apesar do surto de violência. Sim, ontem fecharam em alta. As nações ocidentais redobraram seus esforços para reduzir a capacidade da Rússia de fazer negócios, congelando ativos bancários e cortando empresas estatais, mas optaram por manter, ao menos até o momento, a Rússia dentro do sistema bancário internacional SWIFT, sem impor qualquer tipo de sanção ou restrição às suas exportações de petróleo e gás. O que isso aí quer dizer? A Casa Branca está impondo restrições, mas ela não está se autoflagelando, porque se ela colocar muita restrição, isso pode prejudicar os próprios Estados Unidos e a Europa também, porque eles dependem muito do petróleo e do gás russo. A Rússia sabe disso, então por isso que ela deu os passos que deu. A Casa Branca também autorizou na tarde de ontem que tropas adicionais sejam estacionadas na Alemanha, enquanto os aliados da OTAN procuram reforçar as defesas na Europa, disse Biden. A OTAN fez reunião extraordinária com entrevista coletiva para os resultados às 14 horas. Além disso, os investidores monitoram o avanço da Rússia na Ucrânia. Vladimir Putin fecha cerco militar sobre Kiev, que se prepara para a invasão, de acordo com a agência norte-americana AP. Forças russas voltaram a bombardear a cidade, dessa vez com efeitos mais claros sobre civis, e se aproximam por dois flancos. Do lado das commodities, os preços do petróleo voltaram a subir na sessão de hoje. O petróleo Brent, de referência global, sobe cerca de 1% por volta dos $100 por barril. Na agenda econômica, o IGPM de fevereiro deve confirmar a resiliência da inflação, enquanto nos Estados Unidos, o núcleo do PCI de janeiro pode levar a inflação anual para 5,1%. Cabe ressaltar que a sessão marca o fechamento do mês para a Bolsa Brasileira, que ficará fechada segunda e terça-feira por conta do Carnaval. Então hoje é o último dia de Bolsa para fevereiro, voltando a operar somente quarta-feira a partir das 13 horas. Então aí nós vimos um breve panorama geral do mundo, principalmente, né? Agenda e mercado no mundo. Agora vamos à notícia do cenário internacional. Como é que a Rússia está, vamos dizer, contornando as sanções, né? Ou como é que ela se preparou para as sanções econômicas. Rússia pode evitar sanções usando uma ampla gama de ferramentas de criptomoeda. O que é o sistema SWIFT? O sistema SWIFT é um sistema de pagamentos internacional.
Então, é a maneira como se faz pagamentos no mundo inteiro. Então, imagina que o mundo, né, principalmente os Estados Unidos, tira a Rússia do sistema SWIFT. Como é que eles vão fazer pagamentos, transações comerciais? Vamos entender. Enquanto o governo Biden impõe sanções econômicas contra a Rússia para conter a crise na Ucrânia, a Rússia está usando várias ferramentas de criptomoeda para manter o acesso ao capital estrangeiro. Quando a Rússia atacou a Ucrânia, o preço das criptomoedas caíram acentuadamente. Na manhã da quinta-feira, os preços do Bitcoin caíram mais de 8% para 34.702,18 dólares, marcando seu nível mais baixo em cerca de um mês. O Ether caiu mais de 8% para negociar em torno de 2.407 dólares. Os economistas estimaram que as sanções dos Estados Unidos custariam à Rússia cerca de 50 bilhões de dólares por ano. No entanto, o governo russo parecia ter se preparado para o pior, ao se conectar com redes financeiras que são dispostas a trabalhar com elas. Um dos quais está se vinculando a empresas de moeda digital que não passam por nenhuma regulamentação governamental e funcionam independentemente de blockchains. A Rússia teve muito tempo para pensar sobre essa consequência específica. E seria ingênuo pensar que eles não jogaram exatamente esse cenário, disse Michael Parker, ex-promotor federal, em entrevista ao New York Times, usando ferramentas de criptomoeda versus sanções. As sanções econômicas são algumas das ferramentas de supressão mais poderosas que muitos países ocidentais usaram em tempos de guerra e crises. Durante a invasão russa da Crimeia, os Estados Unidos restringiram os bancos de negociar com petróleo e instituições financeiras russas, e a economia foi muito impactada. Embora os Estados Unidos sejam os únicos a iniciar, a maneira de tornar as sanções efetivas é através do sistema financeiro global. Os bancos internacionais monitoram o fluxo de dinheiro e têm a tarefa de bloquear transações com os países sancionados. Então, isso torna possível, por exemplo, que o governo russo deve lançar o seu próprio banco central para o rublo digital. Busca, então, negociar diretamente com os países que têm que passar pela moeda americana. Então, o que eles estão fazendo? Eles sempre questionaram o fato das transações serem em dólar, principalmente a China. Então, eles já não queriam mesmo fazer essas transações em dólar, então vão fazer pelo Bitcoin. Aí eles já contornam essa situação e já evita a sanção. Eu sempre falei que essas transações, essas movimentações, é um jogo de xadrez e você nunca joga xadrez sem pensar antes, senão você vai perder. Com certeza eles imaginaram o que ia acontecer, qual jogada eles fariam e o que eles fariam para contra-atacar. Então tá aí o resultado e como eles estão, vamos dizer, se preparando para reverter essa situação. Muito bem, agora vamos à notícia do cenário local. Para economistas, guerra deve aumentar a inflação e desacelerar o PIB no Brasil. A invasão da Ucrânia pela Rússia deve reforçar o quadro de estagflação no Brasil, ou seja, o aumento da inflação com queda na atividade, e o efeito deve ser imediato, segundo economistas. Armando Castelar, pesquisador da FGV Ibre, diz que haverá reflexos nos preços do petróleo, combustíveis, trigo, pão e alimentos, que deve subir ainda mais. Nas suas contas, a projeção da inflação deste ano deve passar dos 6% para um intervalo de 6,2% para 6,3%. A previsão do crescimento do PIB, que era de 0,6%, deve recuar para algo entre 0,3% e 0,4%. Então, olha quanto a guerra deve prejudicar o Brasil. O crescimento, que já era não muita coisa, vai diminuir ainda mais. Castelar lembra que o resultado acima do esperado da prévia da inflação deste mês indica que talvez o Banco Central tenha de ir além do patamar de 12,25% da taxa Selic, aumentar ainda a taxa de juros. Com o conflito na Ucrânia, essa tendência ganha força. Possivelmente, o Copom vai ter que aumentar ainda mais a taxa de juros em junho. Na avaliação do economista Alexandre Schwartzman,
O conflito entre Rússia e Ucrânia afeta produtos importados pelo Brasil, como petróleo, gás e trigo, coisa que já falamos há muito tempo. Além disso, a pressão na alta do dólar também tem um efeito inflacionário. Ontem a moeda americana subiu 2,02% ante o real, e ele vinha experimentando nos últimos dias um movimento de baixa, quando chegou a cair 5 a 5 reais. A primeira reação dos choques desse tipo, tanto por parte de investidores como para a economia real, é segurar e aguardar. E também isso amplia a aversão ao risco e fortalece a aplicação em títulos americanos porque são considerados mais seguros. Então o que acontece? Quando as empresas não recebem investimento, qual é a tendência? Buscar investimentos onde você paga mais juros. Então isso tudo reflete na inflação. Castelar frisa que o padrão histórico observado em choques provocados por conflitos internacionais mostra que são críticos num primeiro momento e depois há uma acomodação. A tendência é que os fundamentos econômicos prevaleçam. E tem a questão da diplomacia. Dependendo da maneira como o Brasil se posicionar diplomaticamente, isso pode trazer mais investimentos. Só que quando faltam investimentos, qual é o resultado? Isso também afeta ou não o crescimento brasileiro. Dependendo da nova configuração, isso vai ter um impacto nos investimentos. Bruno Imaizini, economista da LCA Consultores, alerta que o conflito pode piorar o fluxo das cadeias globais que estava já afetado pela pandemia. Então, desde que o conflito não atinja maiores proporções, não será o fator da volatilidade no curto prazo para o Brasil que vai afetar tanto a pressão inflacionária. Além disso, precisamos avaliar o impacto das sanções à Rússia na economia mundial, e isso tem reflexo na nossa atividade interna, finalizam os analistas. Então, a guerra sim afeta a nossa economia, aumenta a nossa inflação e desacelera ou diminui o crescimento brasileiro. Com certeza somos impactados, por isso que todos torciam por uma solução diplomática, não só pelos problemas econômicos, mas também pelas vidas que estão sendo ceifadas. Por isso que a gente está muito chateado com tudo isso, né? Para não falar, estamos muito tristes, pesarosos com tudo isso. Agora vamos lá, vamos para a ferramenta Inside, atualização na Inside, vamos falar da atualização na Braskem. Braskem teve uma atualização. Você conhece a Braskem? Conhece essa empresa? Conhece a atividade? Então a Braskem tem um upside de 44,44% e uma recomendação de compra 1. E ela divulgou o relatório da produção e vendas do quarto trimestre. Então ela tem atividades no Brasil, Estados Unidos e Europa. Então vamos conhecer a empresa. Os dados apresentados estão em linha com a tese da Braskem. Acreditamos que mesmo com spreads petroquímicos abaixo da média do terceiro trimestre, o resultado do quarto trimestre ainda será divulgado, virá dentro do esperado, resultando num sólido resultado para o ano de 2021. Então, continuamos otimistas com a empresa e reforçamos a recomendação de compra 1. Por isso, recomendamos que você leia esse relatório, conheça a empresa, conheça a tese de investimentos e entenda por que vale a pena investir na Braskem de acordo com a ferramenta Insight. Assim, agradecemos a sua atenção, desejamos a você um bom dia, desejamos a você bons negócios e desejamos a você bons cafés. Até mais, tchau!